Bom, então, o que é o conceito de enzimas? Enzimas vão ser proteínas, não exclusivamente proteínas. Olha a primeira atenção. Cuida as palavras que eu vou usar, tanto no estudo independente quanto na prova. Então, quando eu disser leiam com atenção, leiam todas as palavras com atenção. Porque quando eu falo exclusivamente, eu estou dizendo que as únicas enzimas que existem são de origem proteica. E não são. Sabe quando a gente ouve aquela frase, todo mundo que estava no colégio adorava dizer, eu adorava dizer, não entendia porcaria nenhuma, mas eu dizia. Que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. A partir de hoje, eu vou dizer para vocês que essa frase, ela é mentira. Ela não é verdade, ela é fake. Porque existe um grupo de enzimas específica que não tem origem proteica, tem origem de material genético, de nucleotídeo, de RNA. Tá, mas ela é uma enzima? É. Qual que é a definição da enzima? Propriedade catalítica. Acelera uma reação, aumenta a velocidade de uma reação. Essas enzimas fazem isso. E não são proteínas. Ah, mas as que nós vamos conversar, porque as que nós vamos trabalhar dentro das rotas, são proteínas. Então, como que a gente conserta a primeira frase? A maioria das enzimas são de origem proteica. Não todas, não é sempre, não é exclusivamente. Então, cuidem essas palavras, tá? Ou se eu escrever assim, ó, olha como eu posso sacanear, mas não vou, mas poderia. Tá, a gente já sabe que se eu escrever todas as enzimas são de origem proteica, você já sabe que tá errado. Agora, se eu colocar assim, ó. Deixa eu pensar como é que eu podia colocar. As enzimas não são exclusivamente proteínas. Tá certo ou tá errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque eu coloquei um não na frente exclusivamente. Então, leiam todas as palavras e linhas. Tá? Qual que vai ser o propósito, então, das enzimas? Aumentar a velocidade de uma reação química. O mecanismo que ela faz esse processo, adivinha? É importante, precisa saber. Então, a gente vai chegar lá. Ela vai fazer esse processo de reação através da redução da energia de ativação. Então, a gente... Como é que é? Assim, Ah, tá. Nós vamos ter uma reação enzimática. Energia, sentido da reação. Nós vamos ter substratos, vou colocar reagente aqui, daí fica mais fácil de identificar. Reagentes e produtos. Esse aqui é o sentido dessa reação. O que isso quer dizer? Nós temos um nível energético Acho que sim. para os reagentes, nós temos um nível energético para os produtos, certo? Lá é energia, tá? Esse aqui tá aqui, ó. Para esses reagentes serem convertidos em produtos, eles precisam sair da inércia, sair desse estado de repouso. Como que ele faz para sair desse estado de repouso? Energia de ativação. Então, para ele ser convertido nos seus produtos, é necessário fornecer para esses reagentes uma energia de ativação específica. Vou chamar de energia de ativação 1 aqui. O que a enzima faz? Ela aumenta a velocidade da reação. Como? Reduzindo a energia de ativação. Então, ela facilita esse processo da conversão dos reagentes em produtos. Eita! Assim, eita, por favor. Eu vou chamar de energia de ativação 2. Dessa forma, fica mais rápida a reação. Por isso que ela faz essa catálise, ela aumenta a velocidade, como? Reduzindo a energia de ativação. O que é a energia de ativação? A energia necessária para tirar esses reagentes ou substratos, que eu também vou acabar chamando assim,
da inércia, do estado de repouso, para que sejam convertidos em produtos. Nesse exemplo que eu dei, calma que dá para virar esse gráfico. Vou apagar aqui, tá? Nesse exemplo que eu dei, dá para visualizar aqui a energia, olha a energia dos reagentes aqui, é maior que a energia dos produtos, né? Tá. E se eu se eu trocar aqui é energia e aqui é sentido da reação. E se eu fizer assim? Adianta uma enzima agir ali? Adianta. Claro que adianta. Aqui faz diferença de nível energético, certo? Os produtos têm um nível energético maior. Logo, a energia de ativação, ou seja, para vencer esse estado de repouso de inércia, é maior que essa aqui. Tudo bem? Só que se eu colocar uma enzima nesse meio, não vou mudar muito a vida, mas eu vou acelerar a reação do mesmo processo. Redução da energia de ativação. Tá, mas e aí, qual que é a diferença desse e desse, além do nível energético diferente dos reagentes e produtos? Aquela reação de lá é uma reação favorável. Exemplo, metabolismo de carboidratos de macromoléculas para produtos mais pobres energeticamente. Exemplo, respiração. Temos uma molécula de glicose, por exemplo, 6 carbonos, vamos produzir dióxido de carbono, uma molécula com carbono. Exemplo, fotossíntese. Nós vamos ter reagentes pobres em energia, CO2, e vamos produzir, adivinha o quê? A glicose. Não é o contrário do outro. Essa aqui é favorável. Essa aqui não. Essa aqui a gente tem que fornecer bem mais energia para o sistema cardiovascular. Certo? É isso aí que a gente começa a identificar. De que forma, então, que a enzima vai fazer tudo isso? Reduzindo essa energia de ativação nos dois casos. Tá. Nesse processo, ela não vai interferir em nada. Isso quer dizer o quê? Nós vamos ter uma equação que explica essa reação. Então, nós vamos ter a enzima mais um substrato, que são os reagentes, vai formar um complexo de enzima-substrato, que aí então vai formar os produtos específicos desse substrato e a enzima é reconstituída no final. Ou seja, ela não vai interferir no processo da reação. Ela só vai aumentar a velocidade, reduzindo a energia da ativação. Então, acho que é a quinta vez que eu repito isso, né? É importante saber. Certo? Tudo isso, característica da função específica dela, catálise biológica. É o nosso catalisador que está presente dentro do organismo. Nós também vamos fazer essa aula prática. Só que dia 2 é a semana acadêmica de vocês, né? 2 de outubro. Que era... enfim, eu acho que vai dar bem no dia da aula prática. Eu vou tentar trocar ela para a gente não perder, para visualizar isso. Então, o que vai começar a acontecer? Lembra o que desestabilizava as interações fracas das proteínas? pH e temperatura? Vai desestabilizar aqui também. Então, na prática, a gente consegue visualizar isso através da quantificação de produtos. A gente não visualiza a ação da enzima de forma direta. Nós vamos ver ou o consumo do substrato ou a formação de produto. Traduzindo isso, mudança de cor lá no tubinho.
se essa enzima estiver ativa. Se nós desnaturarmos ela com variação de pH ou de temperatura, não tem a formação dos produtos. Essa enzima ela não está funcional, não tem a sua atividade, perdeu a sua constituição nativa, sua estrutura mais estável, não vai executar a sua função de catálise biológica, de acelerar a reação. Certo? Bom, sobre as enzimas então, elas vão apresentar esse poder extraordinário de catálise biológica. Então isso é importantíssimo dentro de um organismo. Imagina se nós não tivéssemos uma estrutura que tem essa capacidade de formar os seus produtos de forma rápida e nós dependêssemos do ritmo da reação de forma normal. Pensa lá nas rotas metabólicas, vamos pensar no ciclo de Krebs. Quanto tempo levaria para ter os produtos disponíveis? Tá, mas aí o produto da primeira reação, ele é substrato para a reação subsequente, porque é uma rota. Então, a segunda reação, ela ia demorar ainda mais para ocorrer, porque dependeria dos produtos. Então, são fundamentais dentro do organismo. Também tem um alto grau de especificidade pelo seu substrato. Então, essa ligação aqui, essa formação desse complexo enzima-substrato, vai explicar o porquê que a enzima reduz a energia de ativação. É justamente esse grau de afinidade, de interação entre a enzima e o substrato que proporciona essa redução. Essa interação aqui, a gente chama de energia de ligação. Então, uma explica a outra, certo? Eu escrevi tudo isso aí na aula. Daqui a pouco aparece. Então, as enzimas, elas vão acelerar as reações químicas e vão funcionar em soluções aquosas sob condições moderadas de pH e temperatura. Ou seja, faz sentido. A gente sabe que o organismo ele é constituído de maioria água, 70% ou mais, né? Imagina se ela não funcionasse no meio aquoso. Então, ela precisa ser adaptada para executar sua função de forma mais rápida, de forma mais fácil, sem ter muitas dificuldades, justamente porque esse é o propósito dela, acelerar o processo. Também em condições de pH e temperatura adequadas. Lembra que ela precisa estar na sua conformação nativa, sua conformação mais estável para desempenhar sua função. Se ela perder essa conformação, perde a propriedade catalítica. Essa enzima fica inativa dentro do organismo. Pode ser para sempre? Pode. Ou seja, o organismo vai lá e metaboliza e substitui ela se for fisiológico. Pode ser reversível esse processo? Pode também. Desde que não ocorra a destruição dos grupos funcionais específicos presentes nas cadeias laterais dos aminoácidos. A gente também vai conversar. Então, essas enzimas elas vão atuar em sequências organizadas, catalisando centenas de reações. Isso explica justamente as rotas metabólicas. Então, ocorre essa sequência específica. Ah, não tem o primeiro produto formado. Pula para a próxima reação. Não, isso não vai acontecer. Dentro de uma rota, um produto é substrato da reação subsequente, assim por diante. Até esse grau de complexidade da molécula ser reduzido à sua forma mais simples. Ou o seu produto necessário ser formado. Certo? O que mais que a gente precisa lembrar de enzimas? Elas vão se autorregular. O organismo consegue regular a ação dessas enzimas. Então, por exemplo, se nós, antes de vir para a aula, tomamos um mega café, ou seja, viemos bem alimentados, nós consumimos moléculas energéticas, certo? Todas as biomoléculas possíveis. Logo, as nossas células vão estar bem supridas de energia. Tem necessidade do organismo fazer isso aqui? Sintetizar uma molécula complexa para disponibilizar? Exato, não tem. Então, o organismo vai regular as suas enzimas para essas rotas aqui estarem numa velocidade menor. Essas enzimas, elas não vão estar funcionando na sua capacidade máxima.
Justamente porque não faz sentido, tem disponível ali. Não tem necessidade de gastar energia para produzir uma molécula que já está pronta e de fácil acesso. Tá, mas vamos pensar na situação contrária. Fazer conta que não deu tempo de comer. Nós só almoçamos e viemos para aula, não deu tempo. Bom, aí tá querendo comer os rebocos da parede, tá passando raiva já não tá entendendo nada na aula, tá difícil a situação, não tá vendo a luz no fim do túnel, ou tá vendo e é o trem, misericórdia. Não, gente. Calma o coração. Nesse caso aí, tá aqui, não tá desmaiando, tá tudo bem, apesar da fome, apesar da raiva, apesar dos pesares, tá bem, tá aqui. Bom, como que tá bem se não tá suprindo energeticamente as células por via exógena? O organismo se adapta para produzir a partir de outras estruturas mais simples, essa para suprir a demanda energética. E aí, então, agora essas rotas estão ativadas. Tá, mas aí aquelas lá. Bom, se eu estou precisando produzir a molécula para suprir energia para o organismo, tem sentido eu armazenar essa molécula? Porque antes eu estava armazenando porque tinha muita? Não, não tem sentido. Então, tem essa autorregulação, certo? Também, né, a deficiência ou a superatividade de enzimas, elas podem estar relacionadas a processos patológicos dentro do organismo. Então, dentro de uma rota, qualquer problema dentro de uma enzima específica vai gerar uma consequência. Dependendo do tipo de enzima que a gente estiver falando, vai caracterizar uma patologia. Muitos dos marcadores que a gente trabalha são enzimáticos. Ou seja, a gente consegue monitorar um tecido, consegue monitorar um prognóstico, um diagnóstico através de quantificação enzimática. Então, isso é bem importante. Certo? A maioria das enzimas, que eu coloquei, o que eu comecei a falar, para vocês não esquecerem. A maioria, não todas, são proteínas. Com exceção, né, de um grupo muito pequeno de moléculas que tem na sua constituição RNA, que a gente chama de ribozimas. Elas são enzimas porque elas desempenham a função de catálise biológica. As proteínas também vão fazer as enzimas de origem proteica também fazem esse processo, mas aí elas são constituídas de resíduos de aminoácidos. A atividade catalítica dessa enzima vai depender da sua integridade, ou seja, da sua conformação mais estável. A gente já viu lá nas proteínas que a gente chama de conformação nativa. Então, ela precisa fazer todas as interações fracas que vão estabilizar a sua estrutura. Ponte de hidrogênio, ligação iônica, ponte de sulfeto, compartilhamento lá de oposição ou repulsão de cargas, tudo isso estabiliza essa estrutura. Vale aqui para a enzima também, porque no nosso caso nós vamos trabalhar com as enzimas de origem proteica. Então, as estruturas primária que nós vimos, secundária, a sequência de aminoácidos, né? Secundária, pontes de hidrogênio. Terciária, interações lá da parte da cadeia lateral agora. E quaternária, associação de estruturas terciárias, vão justamente ser essenciais para a atividade catalítica. Se a enzima não tiver na sua conformação mais estável, na sua conformação nativa, seja ela qual for, no estado dimensional, ela não desempenha a sua propriedade catalítica, certo? E assim como as proteínas, as enzimas, elas vão ter uma variação muito grande do peso molecular, justamente porque elas são constituídas de resíduos de aminoácidos. E aí, então, a gente sabe que esses resíduos de aminoácidos, eles podem variar de 20 formas a partir da sua cadeia lateral. Então, ela consegue ter essa variabilidade grande do peso molecular também, assim como as proteínas que nós vimos. Bom, mas aí sobre o nome dessas estruturas, da onde vem e por quê? Normalmente, é adicionado o sufixo -ase para as enzimas. Então,
intolerantes à lactose, não tem uma enzima sendo produzida ou de forma inadequada no organismo. Qual que é a enzima? Lactase. Exatamente, uma enzima. E agora ela está disponível farmacologicamente, então a vida fica muito mais fácil. Então, olha a indústria manipulando no sentido de produzir, tá? Não de tomar conta. E facilitando a vida dessas pessoas. Mas não é só dessa forma que a gente consegue dar um nome para essas estruturas. Então, aqui, né, nesse exemplo, nome e decorrência da atividade é o mesmo contexto da lactase, a urease. Ela vai catalisar a hidrólise da ureia. Então, segue o mesmo padrão, sufixo ase. Tá, mas elas também podem ser nomeadas pelos seus descobridores para uma função mais ampla. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com pepsina e tripsina. Nós já trabalhamos na solubilidade. A pepsina é uma enzima digestiva, ela vai estar presente lá no suco gástrico, um pH extremamente ácido. Aquele pH é o pH ideal para ela. Quando ela vai para o pH neutro ou básico, ela desnatura, ela rompe as suas interações fracas. Ela não vai desempenhar a sua função de catálise biológica. Tá, mas você está falando de proteína ou da enzima? Falando da pepsina, que tem a propriedade catalítica, tem a função catalítica. E olha só, não termina com ase. Também podem ser nomeadas pela fonte. Exemplo, a tripsina. A tripsina, ela é obtida, né, tratando o tecido pancreático com glicerina. Então, de novo, não tem uma regra que contemple todos os nomes. Mas vão pensar, meu Deus, aí essa pessoa, essa louca aí vai pedir que eu saiba os nomes. Não. Tem coisas mais importantes que a gente precisa saber. Eu vou dar a estrutura e o nome para vocês, esse é o D menos. A gente precisa saber identificar grupo funcional, interação e me explicar como que ela funciona. Tá? Isso sim. Aí, como toda biomolécula, tem uma classificação. Essa classificação, ela é importante saber. Porque essa classificação, ela contempla as reações que as enzimas vão catalisar. Se consola vocês, são 5, eu acho que eu coloquei aqui. São muito mais que existem na vida real. Eu selecionei as 5 que aparecem dentro das reações do metabolismo depois. Tá? Dentro dessas 5 classes, não são todas essas que a gente vai trabalhar. Então, tem algumas que aparecem de forma mais evidente. E daí são as que eu vou exemplificar agora, tá? Então, não precisa me enlouquecer. O que a gente precisa saber dessa classificação? Então, elas vão ser classificadas de acordo com a reação que elas vão catalisar. Nesse primeiro caso, reações de oxidação-redução, ou seja, óxido-redutases. O que é uma reação lá da química, lá do colégio? O que é uma reação de oxidação-redução? É transferência de elétrons. É exatamente o que essas enzimas vão fazer. De que forma elas vão fazer a transferência de elétrons? Íons de hidrogênio. Então, essa forma, todas essas aqui podem ser as transferências de elétron. Agora, essa aqui última, através do NADH, do NADPH e do FADH2, vocês vão lembrar de mim quando vocês chegarem lá nas rotas metabólicas. Ciclo de Krebs, por exemplo, tem produção de NADH. Não tem? Lembram disso? Quando chegar lá nessas rotas, vocês vão lembrar. Quando essas coenzimas estão com o hidrogênio, com os elétrons, elas estão no seu estado reduzido, ou seja, elas possuem um par de elétrons. Nesse estado aqui, ela não consegue dar sequência nas suas reações. Então, se lá no ciclo de Krebs, lá nas reações de glicólise, todos os organismos fazem, vegetal e animal, fazem essas reações, tem a produção de coenzimas reduzidas. Se elas não passarem adiante esse par de elétrons, elas param as reações. Tá, se ela passar esse elétron adiante, como que ela vai ficar?
Quando ela perde os seus elétrons, que ela passa adiante, ela perde os íons hidrogênios. Ah, esqueceu do mais ali? Não esqueci do mais no FAD. O FAD ele tem 2 pares. Quando ele libera os 2, ele fica sem carga. Dessa forma aqui, é o estado oxidado. Então, para garantir que essas reações do metabolismo elas deem sequência, elas consigam dar sequência ao ciclo, elas precisam ser reoxidadas. Quem faz esse tipo de reação? Enzimas óxido-redutases específicas, certo? Outra classe de enzima importante de lembrar, transferases. Essas enzimas transferases vão fazer a transferência de grupo funcional entre as moléculas. Lembra a nossa primeira aula que eu trouxe os grupos funcionais para a gente lembrar? Então, a gente vai precisar identificar. Onde a gente consegue visualizar isso? Exemplo. Nós não vimos ainda a molécula de carboidrato, mas a glicose, ela tem esse grupo funcional. Ah, é o ácido carboxílico. Não, não é o ácido carboxílico. Ácido carboxílico é assim. A glicose tem esse aqui, o aldeído. Ah, mas a frutose, que também é um carboidrato, tem esse grupo funcional. Carbonila entre 2 carbonos, grupo funcional cetona. O que essas enzimas, essa classe de enzimas específicas vai fazer das transferases? Acabei de falar, transferência de grupo funcional. Lá nesse processo do metabolismo da molécula de glicose, tem uma hora que a glicose que tem grupo funcional aldeído vai ser modificada e formar uma frutose, que tem grupo funcional cetona. Quem vai catalisar essa reação são transferases. Olha aqui a modificação, grupo funcional aldeído ou cetona. Então a gente visualiza isso de novo dentro das rotas metabólicas específicas, reações de glicólise, por exemplo, ou a síntese da molécula de glicose, gliconeogênese. Enzimas da classificação hidrolases vão fazer reações de hidrólise, de quebra. Importantíssimo. Eu apaguei ali, mas eu tinha colocado a primeira ligação característica de biomoléculas que a gente identificou. Lembra lá quando junta os resíduos de aminoácidos, que tipo de ligação constitui as proteínas e os peptídeos? Ligação peptídica, libera uma molécula de água, aquela que eu desenhei aqui no cantinho. São enzimas específicas da classe das hidrolases que vão fazer a ruptura dessas ligações. São ligações fortes. Tá, mas por que precisa romper? Justamente porque essa molécula ela foi sinalizada porque ela tem algum defeito, ou porque ela precisa ser metabolizada, porque ela não vai ser armazenada pelo organismo e ela tem que ser eliminada. Então, precisa ter uma enzima específica capaz de construir essa ligação. Assim como, quando nós falarmos da molécula de carboidratos, que eu vou dizer que ocorrem ligações glicosídicas específicas dessa estrutura. Então, as hidrolases também vão fazer a quebra desse tipo de ligação. A hidrólise desses carboidratos para liberar as unidades monoméricas. Certo? Existem outras quebras que elas fazem, tá? Mas essas são as mais importantes. Ah, eu trouxe 6, eu esqueci. Também as liases. A classe das liases vão catalisar a quebra de ligações covalentes e vão remover moléculas de água, de amônia ou de gás carbônico. Então, agora nós temos o carbono com dupla ligação. Então, são enzimas liases que vão fazer esse processo, então, de liberação, de quebra dessa ligação covalente. Existem também a classificação das isomerases. As isomerases, lembra quando eu trouxe as bolinhas coloridas ali dos aminoácidos? E aí a gente falou de isomeria? Quando um era D, quando um era L, quando tinha imagem especular, não superponível? Exatamente. E aí eu disse que ele constituía isômeros. A gente falou um pouquinho da isomeria óptica. Então, adivinha,
Enzimas isomerases vão fazer as transferências de grupo dentro de uma mesma molécula para modificar o seu isômero. Aonde a gente visualiza isso? Naquela aula, eu trouxe só a isomeria ótica, porque daí a gente trabalha nos aminoácidos. Mas lá, quando chegar em lipídios, eu vou falar de outra isomeria. A isomeria da estrutura, que é estabilizada por uma ligação dupla e substituintes de maior importância que ficam do mesmo lado ou de lados opostos. E aí é a isomeria cis e trans, a isomeria geométrica, que a gente diz. Vocês já ouviram falar de gordura trans? Adivinha, é uma modificação na molécula. Quem adora essa intervenção enzimática é a indústria alimentícia. Margarina é construída assim. O que acontece dentro lá da indústria? Ela melhora o tempo de validade dos produtos, o sabor docinho de muitas coisas. Então, por exemplo, se a gente não julgando, tá? Eu como, eu gosto, mas bolacha recheada, wafer, adoro. Mas aquela coisa, consumo consciente, sabe? Então, exatamente, tudo gordura trans. Melhora o aspecto, a cor, o cheiro, o sabor, a validade. Então, tudo isso a indústria domina. Quando chegar lá em lipídio, a gente vai entender por que ela faz tanto mal. Porque ela é dessa conformação trans, mas o comportamento dela é como se fosse sem ser saturada. Profe, no caso, a gordura saturada e gordura trans são diferentes, então? Isso. A saturada é a que bota hidrogênio. A saturada, todas as ligações do carbono são simples. A insaturada, ela tem duplas. Isso quer dizer que se colocar hidrogênio, ela rompe aquela dupla que é a ligação pi. Então, quer dizer que ela aceita a saturação. Então, é isso que a indústria faz. E aí, o que ela acaba fazendo? Ela modifica a molécula e ela fica como se fosse uma saturada. Então, ela consegue se aproximar. Não tem repulsão. Mas não é... A saturada não tem classificação geométrica porque ela não tem dupla. Ela não é. Mas a gente vai discutir bastante de gordura quando chegar lá. Eu trago umas figurinhas bem legais, fica bem fácil de visualizar isso. E aí, então, essas enzimas isomerases fazem essa modificação dentro da própria cadeia para justamente modificar a molécula, o comportamento dela, a interação ali dentro do organismo. Existe ainda a classificação das ligases. As ligases vão trabalhar nesse processo aqui, ó. Vão pegar estruturas menores, vão unir elas para formar maiores. Então, o exemplo que eu dei ali, fotossíntese. Então, vai ocorrer esse processo. São enzimas da classificação das ligases que vão fazer a catálise de reações e formar novas moléculas a partir de moléculas pré-existentes. Certo? Bom, o que nós temos de característica das enzimas, então? Tudo importante lembrar. As enzimas, elas constituem um local específico de ligação, o sítio ativo. Esse nome a gente precisa lembrar, porque é nesse local que o substrato vai interagir para formar os seus produtos. Por que é importante lembrar esse nome? Porque depois eu vou falar que existem inibidores. Se esse inibidor estiver no meio, em alguns casos ele vai competir com o substrato para se ligar nesse mesmo local. E aí, então, começa um atraso dessas reações, justamente porque essa enzima não consegue desempenhar a sua função. Além disso, né, ela possui uma eficiência catalítica muito grande. Isso quer dizer o quê? Essa capacidade de interação da enzima com seu substrato proporciona uma afinidade por essa estrutura. Então, proporcionando que ocorra uma redução da energia da ativação, acelerando o processo da reação. Cada enzima tem um único substrato? Ou eu posso escrever assim, ó. As enzimas possuem exclusivamente um único substrato. Verdadeiro ou falso? Falso. Elas podem possuir mais de um substrato, podem catalisar mais de uma reação. Com a mesma afinidade, a mesma interação com o sítio ativo? Não. Então tem uma que é mais específica. Essa reação ocorre de forma
mais fácil. Sim, isso também é verdade. Então, cuida isso. Não é exclusividade que ocorre, mas tem diferença nessa afinidade, nessa especificidade entre os seus substratos. E aí, então, justamente vem esse conceito de especificidade. As enzimas, elas são específicas para o seu substrato, mas não exclusivas. Então, cuidem que eu posso colocar essa frase só como exclusiva ali. As enzimas são exclusivas para seus substratos. Não, as enzimas são específicas para eles, mas podem ter mais de um substrato com especificidade diferente. Como que a gente vai saber isso? Interação com o sítio ativo, o local adequado de interação para a formação do complexo, que está aqui, ó, enzima-substrato. O que é importante saber também? Que muitas vezes, para ocorrer essa reação, ocorre a necessidade por parte da enzima da presença naquele meio de cofatores e coenzimas. O que são cofatores e coenzimas? Cofator é a molécula de origem inorgânica. Lembra lá na primeira aula que eu coloquei uma tabela periódica e eu falei dos elementos construtores, eu falei das quantidades, eu disse que tinha os macronutrientes, tinha os micronutrientes, e eu disse, em menor quantidade, eles são importantes, eles não podem ser ignorados. Adivinha por que não? São cofatores para reações enzimáticas. Eles precisam estar presentes no meio para que aquela reação ocorra. Tá, mas aí a enzima está inativa? Está desnaturada? Não, ela não está desnaturada, ela só não consegue desempenhar a sua função de catálise. Ela precisa dessa interação para executar a sua função. Tá, mas se ela estiver desnaturada e tiver o cofator ou coenzima, a reação ocorre? Não, por outro motivo. Ela não está na sua conformação estável. É diferente o processo, certo? Quando a gente conhece a técnica, conhece sobre as enzimas, a gente sabe que a reação pode não estar ocorrendo porque não tem a presença dessas estruturas necessárias. Não porque está com um problema na enzima propriamente dita. Certo? Se os cofatores são de origem inorgânica, as coenzimas são de origem orgânica. Se vocês prestaram atenção quando eu falei do NAD e do FAD, eu chamei eles de coenzima. Então, olha o exemplo de coenzima, aí no caso. Então, de origem orgânica agora. E aí começam a aparecer uns nomezinhos mais bonitinhos. Então, vai aparecer esse nome de holoenzima. O que vai ser a holoenzima? A holoenzima vai ser a ligação, vai ser a parte proteica junto com o seu cofator ou a sua coenzima. Então, esse complexo a gente chama de holoenzima. Só a parte proteica, só a parte de aminoácidos, a gente chama de apoenzima apoproteína. A união desses dois, por uma ligação covalente, a gente chama de grupo prostético. Nada disso é novidade. Eu falei isso lá na aula de proteína. Vale aqui também. Ligação proteica junto com a parte não proteica. O grupo prostético. Não, a holoenzima. Vai ser com cofator ou com coenzima. Eu coloquei um esquema. Vai ser com o cofator, a parte proteica com o cofator ou coenzima. Foi agora? Lembra que o cofator, eu disse que é de origem inorgânica. Então, ele pode fazer ligação com, por exemplo, algum metal. E aí vai caracterizar grupos prostéticos. Então, ligações de parte proteicas ligadas a estruturas que não têm resíduos de aminoácidos. Lembra do grupo prostético lá das proteínas? Está aqui também, é a mesma coisa. E ainda, né, vai sofrer regulação por ativação ou inibição. Eu acho que eu escrevi isso que eu falei, Gurias, e está no esqueminha também. Mas a gente relembra. Bom, os cofatores enzimáticos. Os cofatores vão ser moléculas que são de origem inorgânica e são necessárias para a enzima desempenhar sua função.
esse cofator ele não vai estar ligado o tempo todo na enzima, mas ele precisa estar no meio, nesse meio de reação, né, que eu digo, justamente para que essa reação ocorra. Senão essa enzima fica inativa, não desnaturada. É diferente os termos, tá? Então, a fração proteica, resíduos de aminoácidos de uma enzima, na ausência do seu cofator ou da coenzima, a gente chama de apoenzima ou apoproteína. Mesma coisa lá das proteínas. A enzima com o seu cofator ou a sua coenzima é chamada de holoenzima, tá? Exemplos, então, alguns íons inorgânicos que vão servir de cofator para essas enzimas. Então, aqui a gente tem essa diferença de íons, que são os micronutrientes que precisam ser ingeridos para justamente proporcionar essa reação aqui de forma eficaz, e as enzimas que necessitam de cada um deles. Então, por exemplo, aqui, ó, a piruvato quinase ou piruvato sinase, que vai justamente fazer uma catálise, uma reação envolvendo a molécula de piruvato, que é o produto da quebra da glicose, das reações de glicólise. O piruvato ele tem 3 carbonos, então a gente sai de uma molécula de 6, que é a glicose, chegamos em 2 de 3, para entrar no ciclo de Krebs, se a gente pensar num organismo que tem mitocôndria, todas as células de diferentes organismos têm, então ela vai ir para o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Só que ela não vai como piruvato, ela vai como acetil-CoA. E aí ela perde mais um carbono cada uma delas nesse processo. Então é uma molécula de 2 carbonos que entra nessas reações. Para essa enzima que vai fazer essa conversão, piruvato quinase ou sinase, executar sua catálise biológica, ela precisa que esteja presente no meio íons potássio, por exemplo. Também, no exemplo lá da urease, da nomenclatura que eu dei, ela também precisa de um íon específico presente no meio. De novo, em quantidades de micronutrientes, nada em quantidades exageradas, porque daí pode ter relação com toxicidade, certo? Tá, e daí o que são as coenzimas? As coenzimas vão ser moléculas de origem orgânicas que também vão interagir com as enzimas para elas serem ativadas e executarem a sua função de catálise biológica. Então, cada tipo vai apresentar uma função química particular, específica. Então, algumas podem ser oxidorredutoras e outras transferidoras. A gente já falou desse tipo de reação lá nas classificações. Então, adivinha quem que aparece agora? Se vocês não se deram conta que eu chamei o NAD e o FAD lá nas transferidoras de coenzima, adivinha quem que aparece agora? Para relembrar? O NAD e o FAD. Então, elas podem ser classificadas, essas coenzimas, como transportadoras de hidrogênio ou transportadoras de grupos químicos. Então, nesse contexto da nicotinamida, adenina, dinucleotídeo ou a flavina, adenina, dinucleotídeo, a diferença do NAD para o NADP é que um deles está fosforilado, só tem um grupo fosfato inserido, o resto é o mesmo. Elas vão catalisar reações de oxidação-redução, óxido-redução, ou seja, transferência de elétrons, que vai ser visualizado através dos hidrogênios. Então, está com os hidrogênios, está no estado reduzido. Passou os hidrogênios adiante, esses elétrons adiante, reoxidou essa molécula. Ela no estado reduzido, ela para as reações. Se não tiver a coenzima, a enzima da roca consegue executar a sua catálise? Não, já vimos que não. Então, ela precisa ser reoxidada. Nesse exemplo ali da célula com mitocôndria, para quem passa os elétrons? Cadê a transportadora de elétrons? Lembra da sequência? Então, o NAD ele vai ser reoxidado, o NADH, no caso, vai ser reoxidado dessa forma, passando os íons hidrogênio, seus elétrons, lá naquela cadeia específica. Tudo para produzir ATP, através da ATPase. Mas, enfim, essas são reações metabólicas específicas.
Outro exemplo de coenzima, que eu também citei no meu exemplo dos 5 decretos, é a coenzima A. Eu falei que é ligada lá no acetil-CoA. O nome dela é coenzima A. Então, ela vai fazer agora a transferência de grupos. O grupo, assim, justamente para disponibilizar e iniciar os 5 decretos lá. Então, de novo, se não tiver a coenzima A disponível, presente para fazer a transferência de grupos específicos, essa reação também não ocorre. Por mais que a enzima esteja na sua conformação mais estável, sua conformação nativa. Certo? Aqui tem outros exemplos, né, de reações que vão necessitar de coenzimas para que essa reação ocorra. Então, um exemplo bem clássico é esse tridoxal fosfato aqui, que vai fazer a transferência de grupos aminos. A gente visualiza essas reações principalmente quando faz análise de transaminases, de AST, ALT ou TGO, TGP. Enfim, a gente consegue, a gente precisa dessa coenzima presente para que essa reação ocorra. 10 minutos da última. Aqui eu coloquei, né, de novo, essas coenzimas. Então, aqui a gente consegue ver a coenzima, o exemplo de grupo químico que vai ser transferido, né, que pode ser elétrons, pode ser grupos específicos, pode ser moléculas específicas, e ainda, né, o precursor que ele vai ser encontrado na dieta dos mamíferos, por exemplo. E aqui eu coloquei esse esqueminha que eu acho que facilita um pouco para a gente lembrar o que são esses termos novos e bonitos que nós vimos hoje. Então, falando da nossa enzima, nós já vimos que ela pode ter origem de resíduos de aminoácidos, ou seja, proteica, mas não são todas, não é exclusividade. Existe um grupo de estruturas que têm propriedade catalítica, mas é constituída de RNA, que são as ribosinas. Tá. A maioria é proteína e são as que nós vamos trabalhar. Então, se a gente pensar nessa estrutura proteica, quando nós falarmos somente dos resíduos de aminoácidos, da parte que é constituída de resíduos de aminoácidos, nós estamos falando da apoenzima ou apoproteína. Quando ela está ligada ao seu cofator ou à sua coenzima, nós chamamos essa estrutura, esse complexo formado de holoenzima. Lembrando que o cofator ele é de origem inorgânica e a coenzima é de origem orgânica. Quando ocorre essa ligação de forma covalente, nós temos a formação do grupo prostético, ou seja, uma parte constituída de resíduos de aminoácidos, a coenzima ou a apoproteína, e uma que não necessariamente tem resíduos de aminoácidos, é constituída de proteína, de parte proteica. E aí a gente caracteriza as proteínas conjugadas que nós vimos na classificação lá na última aula teórica. E aí que eu disse que existiam as simples, só de resíduos de aminoácidos, e essas que podiam estar ligadas a outras estruturas. Então, caracteriza o grupo prostético. Certo? Acho que assim fica mais fácil de lembrar. Bom, quais que são as propriedades da enzima? Então, também é importante lembrar disso. Elas vão ter alto grau de especificidade pelo seu substrato, mas não de exclusividade. Então, elas são específicas de uma enzima para o seu substrato, embora essa enzima ela possa ter mais de um substrato, ou seja, catalisar mais de uma reação. A interação para a formação desse complexo de enzima-substrato que vai ser diferente, que daí explica essa especificidade, essa afinidade. Elas vão funcionar em soluções aquosas, então são justamente adaptadas para um organismo, que a gente sabe que a maioria dele é constituído de água. Também, se nós, o dia que nós formos fazer a aula prática, nós vamos executar essas reações em meios específicos, com pH específico e temperatura também controlada. Então, ela vai ser realizada nesse meio aquoso. Elas vão atuar em pequenas concentrações,
Ou seja, não precisa ter uma grande quantidade de enzima para que essa reação ocorra. Por que que não? Por que que uma quantidade pequena da enzima vai ser suficiente para executar a reação, por mais que a concentração desse substrato seja 3 vezes maior? Porque justamente... Alguém ia responder? Não. Porque está aqui no quadro a resposta. Porque justamente ela não é consumida durante o processo. Ela forma os seus produtos específicos e é reconstituída. Quando ela é reconstituída, ela consegue executar a reação novamente. Então não precisa de grande quantidade dela, ela não é consumida, ela não é inativada. Ela vai estar aí. A não ser que ocorra uma variação de temperatura e pH. Aí inativou ela, daí a gente precisa adicionar mais para suprir aquela que estragou, aquela que não está mais funcional. Então, elas não vão alterar o estado de equilíbrio da reação. Exatamente isso aqui que eu falei. A enzima ela é adicionada, ela está nesse meio, em contato com o seu substrato, vai formar um complexo de enzima substrato específico, vai produzir os produtos específicos para o seu substrato e a enzima vai ser reconstituída. Então, ela não altera o equilíbrio dessa reação. Essas reações, elas podem ocorrer de forma reversível, embora com processos diferentes. E aqui, né, para lembrar, porque eu já falei acho que 3 vezes agora, elas não são consumidas durante uma reação. Então, por isso que não precisa de grandes quantidades de enzima, certo? Mas se eu aumentar a quantidade de enzima, o que eu faço nessa reação? É necessário? Não, não é necessário. Essa reação aconteceria, por exemplo, assim, ó. Senão vai confundir o negócio. Se nós tivermos uma concentração grande de substrato, temos uma concentração ideal ali, pequena, de enzima. Vamos colocar assim, menor de enzima. Vai formar os produtos? Vai, porque a enzima é reconstituída aqui e ela se liga a esse excesso aqui e faz isso quantas vezes for preciso, certo? Isso ficou claro? Tá, mas se a gente aumentar agora também a quantidade de enzima, ela não precisa repetir tantas vezes. Ela consegue utilizar, converter esses substratos em produtos de forma mais rápida. Então, o que a gente está fazendo? Aumentando a velocidade da conversão, da formação dos produtos. Não, porque a reação é a mesma. A formação do complexo não muda. Ela vai funcionar pelo mesmo motivo, da mesma forma. Exemplo, eu tenho que construir uma parede. Eu tenho tijolos. Eu sozinha. Faz de conta que a minha capacidade de produzir é 10 tijolos por hora. Eu vou levar um dia para produzir uma parede. Mas aí eu vou dizer assim, ó, hoje a aula é me ajudar a levantar essa parede. Nós somos 30. A gente vai levar um dia? Não, a gente vai levar uns minutos. O que eu fiz? Então, considerando que nós somos a enzima, nós temos o substrato para conversão do produto. Todo mundo consegue adicionar os mesmos 10 tijolos. Isso não muda. Só que agora nós somos mais. Nós fizemos o mesmo processo com a mesma eficiência, 10 tijolos para todo mundo, em um tempo menor. É isso que aumentar a concentração da enzima faz na reação. Ela usa de forma mais rápida, converte os produtos de forma mais rápida, sem mudar a interação com o substrato, sem mudar a capacidade, a afinidade, a especificidade. Por que eu estou falando isso agora? Porque daqui a pouco eu vou dizer, alguns fatores vão alterar a velocidade.
E aí a gente vai falar dessa concentração da enzima. Só que eu vou dizer que essa interação da enzima e substrato a gente consegue identificar através de uma constante, de um cálculo, que não precisa vocês fazerem, apesar de eu mostrar de onde vem o valor. Mas a interpretação do cálculo eu vou querer que vocês saibam. E aí a gente vai determinar uma constante, que eu estava dizendo. Essa constante vai dizer a afinidade da enzima pelo seu substrato. E aí ele vai dar um valor maior ou menor. Esse valor eu vou trazer para vocês, podem ficar tranquilos. Pronto, mas eu vou querer saber o que isso significa. E aí, com certeza, eu vou dizer que o Km influencia na velocidade. E aí vocês têm que ter certeza que não. A interação, a capacidade dos 10 tijolos é iguais para todos. A diferença é que tem mais gente, ou menos. E aí, então, a velocidade é influenciada pela concentração, não pela interação. Aqui é a afinidade. Isso é importante de hoje. Dá para fazer umas 5 questões só disso aqui. Tá? Ainda sobre as propriedades das enzimas, então, elas agem em sequências organizadas, como rotas específicas, né? Que a gente já vinha conversando, e podem ser sintetizadas pelas próprias células. Ou seja, de acordo com a necessidade do organismo, ela vai produzir essas estruturas de forma específica. Também vão funcionar em condições favoráveis de pH e temperatura, assim como as proteínas que eu já vinha falando. E aí hoje eu vou dizer que existe uma temperatura ideal para essa catálise biológica. Ou seja, se nós aumentarmos a temperatura, por exemplo, temperatura ambiente, hoje está frio, 20 graus. Essa reação ela poderia ocorrer. Tá, mas a temperatura ideal dela é 36. Em 20, ela leva 4 horas para ocorrer. Em 36, ela leva 10 minutos. Então, tem uma temperatura ideal onde ela atinge a sua capacidade máxima. A sua capacidade máxima. Ou seja, todas as que estão disponíveis conseguem fazer a formação do seu complexo. Tá, mas e daí se eu quiser acelerar mais? E eu aumentar ela para... Estava em 36, que era ideal, para 50. Será que eu melhoro? Talvez não. Tá, mas e daí se eu aumentar para 70? Aí só vai piorando a situação. Em 100, desnaturou tudo, não tem mais efeito nenhum. Então, existe uma temperatura ideal para a propriedade da catálise. Isso vale para o pH também. Existe um pH ideal. Lembra lá que a gente trabalhou, né, com diferença de pH na última aula prática. E aí nós fomos acidificando a saliva lá. Vocês viram que ela consegue sustentar até certo tempo. Depois disso, ela para. Justamente porque ela perde a sua estabilidade, a sua conformação nativa. Elas vão ser altamente eficientes e vão acelerar a velocidade das reações. De que forma ela acelera a velocidade das reações? Através da redução da energia de ativação. Como que ela reduz a energia de ativação? Eu já falei, não estava escrito aqui ainda, mas através da energia de irrigação. A formação desse complexo substrato com o sítio ativo específico da enzima. Então, dessa forma, ela consegue reduzir a energia de ativação. Ainda nas propriedades, né? A atividade catalítica de uma enzima vai depender da integridade da sua conformação nativa da proteína. Ou seja, se ela não tiver na sua conformação mais estável, com as interações fracas dessa reação, ela vai perder a sua função. Se a gente está falando de enzima, propriedade catalítica. E esse processo de desnaturação vai dar um prejuízo para esse organismo. Muitas desses prejuízos estão relacionados com justamente casos de patologia. Ou, por exemplo, a utilização de inseticidas e herbicidas. Alguns deles agem aonde que vocês acham? Em enzimas. Sinto dizer, mas não dá para fugir da bioquímica. Certo? É aquele ditado, aceita que dói menos. Vão precisar. Querem fazer um intervalo? Tá, só para